Olá, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja eternamente na vida de vocês. Meu nome é Matheus Rosa e eu estou aqui, neste momento, para pregar o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o tema de hoje que irei abordar se chama Obediência aos Preceitos de Nosso Senhor. E começarei com um versículo, com uma passagem de Marcos, capítulo 8, versículo 36, que diz: Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos e irmãs, essa passagem diz respeito à condenação de nossa alma, pois do que me adianta eu ganhar fama, luxo, seja por carro, casas, roupa, dinheiro, poder, e eu perder a minha alma ser lançada para o inferno? Do que tudo isso nessa vida terrena que dura 70, 80, 90, 100 anos, enquanto que a nossa alma ficará eternamente no inferno ou no céu, de acordo com a nossa vivência, com o nosso comportamento e nossas escolhas. A partir daí, irmãos, nós vemos a importância de obedecermos aos preceitos e mandamentos de nosso Deus. Pois lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz: Aquele que diz que crê em Jesus, que crê em mim, Jesus diz, mas não guarda os meus preceitos e mandamentos, ele é um mentiroso, ele é um hipócrita. Como pode aquele irmão falar que crê em Jesus, mas não faz a vontade do Senhor? Em verdade, aquele que faz a vontade de Deus, que guarda os preceitos e mandamentos do Senhor no coração e os pratica, aquele sim ama a Deus e o amor de Deus está nele. Irmãos e irmãs, a partir daí observamos a relevância que temos em observar a lei do Senhor. Do que adianta, irmãos, eu ganhar carro, ganhar casa, ganhar dinheiro, ganhar poder, prazeres mundanos, né? Do que adianta tudo isso se eu for condenado ao inferno? A vida passa assim. Nada disso nos tem valor como a eternidade na glória de Deus. Nada disso irá preencher a nossa alma, satisfazer-nos por completo, como o Espírito Santo do Senhor nos satisfaz. Devemos obedecer à vontade do Senhor e não à nossa carne. Lá em Efésios capítulo 4, diz que quando nos convertemos a Jesus, nós deixamos o homem velho no passado e somos um novo homem, uma nova criatura, um novo ser humano, à imagem e semelhança do Senhor. É impossível, irmãos e irmãs, permanecermos na mesma vida que tínhamos no passado antes de conhecermos verdadeiramente a Jesus. No entanto, nos dias de hoje, vemos muita hipocrisia. Muitos irmãos que dizem: eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Mas você os encontra na bebedice, os encontra mentindo, passando a perna nos irmãos, os encontra usando drogas, tendo relações sexuais fora do casamento, tendo pensamentos orgulhosos, pensamentos egoístas, vaidosos. E isso não nos leva ao Senhor. Isso, na verdade, é uma desobediência a Deus. Uma passagem de extrema importância, extrema relevância, é Tito capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz o seguinte, irmãos e irmãs: Quando nós nos convertemos,
a palavra do Senhor, a Deus, a nossa mente é transmutada em Cristo. E o nosso comportamento, o nosso modo de falar tem que ser sóbrio. Gírias, palavrões não podem fazer parte de nossas vidas. O modo que nos comportamos diante de todos tem que ser exemplo. Tem que ser um exemplo, irmãos. Não podemos dar brecha para que outros sejam crentes em Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, cristãos, ou que não sejam, dar brecha para eles nos acusarem, né? Nos acusarem de não praticarmos aquilo que falamos, aquilo que seguimos, que é a lei do Senhor. Olha a importância da obediência novamente, meus irmãos e irmãs. Meus irmãos, a vida é muito tentadora, eu sei disso. São roupas de marcas, são carros, dinheiro, prazeres, em comida, né? em eventos, em festivais. Mas será que tudo isso vale a pena? Toda a desobediência, toda essa rebeldia vale a pena aqui na terra e depois passar a eternidade no inferno? Eu acho que não. Eu acho que não. Em Apocalipse 22, irmãos, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que guardam os preceitos e mandamentos do Senhor, pois estes verão a Deus. É impossível, meus irmãos, a gente viver a mesma vida que levávamos quando éramos descrentes em Cristo, quando não tínhamos santidade, quando não obedecíamos aos preceitos e mandamentos do Senhor. É impossível, é impossível. E hoje vemos inúmeras igrejas cristãs pregarem: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te quer. Jesus nos ama, mas Ele é justo. E Ele prega muito mais vezes a respeito do inferno do que do céu. Ele prega muito mais vezes sobre a obediência do que a liberalidade, do que a liberdade de escolhas. Ele prega muito mais a respeito do inferno. Não tem como. Porque o inferno é um lugar de dor, sofrimento eterno. A alma ficará lá eternamente, sendo atormentada, sendo judiada por Satanás, por diabo, por anjos caídos que nos detestam. Eles podem fazer o que for com o seu corpo. Eles cortam aqui, cortam seu braço, cortam suas pernas, te decapitam lá no inferno. Você vai sentir, porque tem o seu corpo espiritual, a sua alma está lá. E aquilo não acaba nunca. O seu corpo se refaz, porque é eterno. Aqui na terra, se eu cortar o meu braço, ele cai no chão. É carne, não vai se refazer. Essa vida passa. A eternidade é duradoura, é infinita, irmãos. Por isso eu prego a vocês, meus irmãos. Será que vale a pena trocar essa vida terrena, toda a sujeira, a impureza, para ficar no inferno? Com certeza não. Irmãos, a Bíblia diz também que a palavra do Senhor é de sabedoria. E ela serve para educarmos e exortarmos a todos aqueles que querem buscar ao Senhor, a pureza do Senhor, a justiça de Deus. E vemos muitos irmãos, não julgue, né? Com base naquela passagem de Mateus 7, que diz: não julgueis para não seres julgados. Tudo bem, mas essa passagem não quer dizer que a gente não pode julgar, instruir o irmão para fazer o que é certo, o que é santo, para ir para o caminho de Deus. Essa passagem diz o seguinte: se nós estivermos
caminhando no pecado, como que a gente vai exortar, instruir o irmão para ele sair do pecado se nós andamos no pecado? Como que eu estou sujo do pecado, vou falar para o irmão se limpar do pecado? Isso é hipocrisia. E essa passagem diz isso. Ela diz isso. Ela depois de dizer, não julguei para não serem julgados, ela diz, primeiro tirai o cisco que há no seu olho, a trave que há no seu olho que não deixa ver o seu próprio pecado, mas você julga o teu irmão que está pecando, mas você faz a mesma coisa. E depois, lá em João, capítulo 7, versículo 24, vai dizer, julgueis segundo a reta justiça do Senhor. Não julgueis segundo a aparência da pessoa, mas segundo a reta justiça. E o que é reta justiça, meus irmãos e minhas irmãs? A reta justiça nada mais é do que a observância dos mandamentos e preceitos do Senhor. Aquilo que é o que deve ser feito, aquilo que é justo, que o Senhor quer de nós. A partir daí, temos sim que instruir, temos sim que julgar. Aquele irmão está no pecado, está se apartando do Senhor, como que a gente vai deixar ele fazer aquilo? Para o resto da eternidade, para o resto da vida e ficar a eternidade no inferno? De forma alguma. O julgamento justo, segundo a reta justiça do Senhor, é um ato de amor. Porque quando julgamos conforme aos preceitos e mandamentos de Deus, para sermos santos, sermos justos, não mentirmos, viver de acordo com os preceitos do Senhor, puro, santos. Isto é um ato de amor, porque estamos levando a verdade às pessoas. Estamos tirando essa pessoa do caminho do inferno. Porque a palavra ela é clara. 1 Coríntios capítulo 6, ou Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Os mentirosos, os feiticeiros, as prostitutas, os prostitutos, os bêbados, os avarentos, os corruptos, os homossexuais, os usuários de drogas e tudo que vá contra a santidade e justiça do Senhor, tudo que é perverso, tudo que vai contra a lei, os preceitos e mandamentos do Senhor, tudo que é, irmãos, desobediência, não herdarão o reino de Deus. Será que todos esses momentos que duram 1 hora, meia hora, 2 horas de prazer da carne, carnal, não tem nada de espiritual, é carnal. Será que vale a pena perder a eternidade e ficar na glória do Senhor eternamente? Já sentiu o Espírito Santo aqui na terra? Ele dura segundos, minutos. Imagine ficar ao lado do Espírito Santo na eternidade. Maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Temos que ser santos, irmãos, não há outro caminho. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 12. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Impossível, irmãos. Portanto, meus irmãos e irmãs, obedecei aos preceitos e mandamentos do Senhor, pois não há nada mais do que especial, não há nada mais do que valoroso e precioso do que a herança que está no céu, nosso galardão. Crentes em Jesus Cristo, cremos em Jesus Cristo, o nosso galardão está lá. Amém, irmãos? Toda a honra e glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eternamente. Fiquem na paz, meus irmãos.